e usa-nos, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 7. Enquanto as crianças vão descendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. No domingo passado, o pastor Jean falou sobre a suficiência de Jesus na nossa vida. Que o centro de todas as coisas é Cristo. Que o Evangelho é para nós Jesus. E eu queria nessa manhã falar sobre o nosso chamado em Jesus. Entendendo o nosso chamado em Jesus. 1 Coríntios 7, os versículos 20 a 24, a palavra do Senhor diz: cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Que Deus os abençoe diante da sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? As histórias do avivamento relatam os irmãos moravianos. Morávia, na República Tcheca, foi marcada por uma família protestante que até hoje é lembrada pela sua fé, pela sua relevância no reino de Deus. E conta-se em uma dessas histórias que 2 morávios souberam que em uma ilha na Índia haviam 3.000 escravos que pertenciam a um ateu britânico. Então, esses 2 jovens, sabendo que haviam 3.000 escravos sendo conduzidos por um ateu britânico, eles decidiram vender-se a si mesmos como escravos e usar o seu dinheiro mesmo para pagar a sua passagem para essa ilha. E no dia da partida, a família, os amigos estavam reunidos ali no porto, sabendo que após a partida jamais veriam esses 2 jovens novamente. Eles perguntaram sobre a razão que levavam esses 2 jovens se tornarem escravos e tomarem uma decisão tão extrema. E esses jovens responderam, depois de alguns minutos em silêncio, já entrando no barco, eles gritaram para a família que através das nossas vidas, o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Que através das nossas vidas, o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Qual é o seu chamado? Qual o motivo, a razão da sua vida, da sua história? Por que é que você acorda toda manhã disposto a gastar a sua vida naquilo que você tem feito diariamente, talvez? Será que você entende que o chamado, ou até um termo que não é bíblico, que o pessoal usa
a chamada é exclusivo a pastores, a missionários? Será que você tem vivido a sua vida sem a consciência que há um chamado de Deus para você, há um chamado que em Jesus há sentido, há razão, há propósito verdadeiro para as nossas vidas? De quem você, na verdade, é um escravo? Você é um escravo do trabalho, que você hoje assumiu como sua profissão, do seu patrão? Você é escravo do dinheiro? Você é escravo das coisas desse mundo? Você é escravo do pecado? Porque esse texto só nos mostra duas condições: ou eu sou escravo de Cristo, ou eu sou escravo desse mundo. O texto não está dizendo qual tipo de chamado, qual dom eu e você temos para revelar na vida da igreja, em ministérios, mas está dizendo que existe um chamado em Jesus, e esse chamado é para mim e para você, é para todos. E será que você tem visto lá no seu trabalho que você é chamado para ali ser escravo de Cristo? O texto de 1 Coríntios 7, se você ler todos os versículos, você vai perceber que está falando ali da questão de casamento, está falando da condição daquele que vai ser solteiro ou não. E aqui, o texto que nós lemos está falando em relação aos escravos. Dois temas difíceis de ser tratado nos dias atuais: chamado e escravidão. Paulo vai dizer: aquele que é escravo, permaneça na mesma condição. Como também ele disse: você é solteiro, permaneça na condição que você está, se assim você desejar. Se você entende que Deus te chamou para permanecer nessa condição, para que você se dedique mais, sirva mais ainda a Deus. Se você é casado, continue assim também. Mas será que você tem compreensão que Deus tem um chamado da forma que você está hoje vivendo a sua vida? Deus tem um chamado para você solteiro, Deus tem um chamado para você que é casado, Deus tem um chamado para você que é jovem, que é adolescente, Deus tem um chamado para você que tem um emprego já há tantos anos, Deus tem um chamado para cada um de nós. Paulo não está discutindo a questão da escravidão, se era certo, se era errado, pelo contrário. Paulo vai até dizer: ser escravo, continue da forma que você está. Nos dias atuais nós teríamos que discutir isso muito bem, entender o papel no reino de Deus, do patrão, do servo, do Senhor. Nós não aceitamos, na verdade, essa condição. Existe, na verdade, irmãos, uma escravidão que hoje é até moderna. Pessoas que vivem em uma condição desumana no nosso país, trabalhando por um valor ínfimo, ou por nenhum valor, por comida, por moradia apenas. Essa é a escravidão moderna. Mas o texto está dizendo: aquilo que você faz hoje não impede você de entender o seu chamado. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou missionário. Eu não vou para a África. Eu não vou para outro país falar de Jesus. A pergunta não é essa. A pergunta é se você entendeu o seu chamado em Jesus Cristo. Viva o seu chamado aonde você está hoje. Viva o seu chamado na sua faculdade. Viva o seu chamado como patrão, como empregado. Viva o seu chamado até onde hoje você está e você não gostaria de estar. Porque Paulo vai dizer na sua própria experiência que no seu chamado ele se tornou preso. Ele fez de tudo para com todos, a fim de ganhar aqueles que davam crédito à sua palavra. Quantos hoje têm ignorado o seu chamado em Cristo e não percebem
quantas coisas escravizam a minha vida e a sua vida. Quantas coisas nos prendem. Creio que todos ouviram a notícia na semana passada de um adolescente, um pré-adolescente, que morreu jogando um jogo online, pelo computador. O jogo era simples, prender a respiração o máximo possível. Olha quanta coisa tem escravizado a mente, o coração das pessoas. Que tragédia, que tristeza. Agora nós ouvimos na história dos protestantes, 2 jovens que voluntariamente, ninguém obrigou, ninguém fez um apelo, dizendo: nós queremos nos tornar escravos daquele britânico lá na Índia, porque lá vamos falar para os escravos de Jesus. Eles precisam ouvir. E talvez hoje, você no ambiente que você está, você não percebe o valor do teu chamado, o valor do Evangelho de Cristo na sua vida, a responsabilidade que nós temos em conhecermos a verdade. Se você ler alguns textos na Bíblia sobre escravidão, talvez você vai até se assustar. Em Êxodo 21, de 1 a 6, vai dizer em relação ao escravo: se comprares um escravo, 6 anos ele te servirá, mas no 7º ele sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sairá solteiro. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der a mulher, e ela lhe der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, minha mulher e os meus filhos, não quero sair, não quero deixar a escravidão, então o Senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Hoje, a nossa dificuldade como cristão é lidar com a nossa liberdade. Nós falamos que somos livres, nós queremos ser livres, mas não entendemos que na nossa liberdade nós podemos nos tornar escravos de tantas coisas que têm te prendido. Não, eu quero a minha liberdade, eu não quero nenhum peso, nenhum jugo sobre mim, eu não quero nenhum senhor sobre a minha vida. Até o escravo, depois do 6º ano, poderia decidir ser liberto, ser livre. E tem gente que fala: agora eu encontrei Jesus, eu sou livre, mas não vê que continua escravo, não vê que permanece preso nas mesmas coisas. E você teria hoje condições de dizer: eu quero ser livre. Mas do que de fato você tem desejado ser livre? Talvez você tenha desejado ser livre das responsabilidades do Evangelho, livre daquilo que Jesus espera de mim, de você. Eu quero viver o Evangelho do meu jeito, eu quero que seja um pouquinho mais light essa vida de fé. Enquanto isso, você está se prendendo, está se amarrando em tantas outras coisas. Se nós fôssemos viver essa lei hoje, eu escolheria dizer, como um escravo que ama o seu senhor e ama a sua família, dizer: eu quero permanecer escravo para sempre de Cristo. Eu quero continuar sendo um escravo, porque eu não consigo ser livre baseado na minha própria vontade. Eu não consigo ser livre porque eu me prendo em tantas coisas que estão à minha volta. E talvez você tenha percebido quanta escravidão está sobre você.
Pessoas são escravas de vícios. E vícios não apenas que atrapalham e prejudicam a sua própria vida. Você fala assim, mas pastor, se eu fumar, só vai estragar o meu pulmão. Meu pai fumava, eu sei o tanto de fumaça que eu inseri no meu pulmão também, por conta disso. Mas tem gente que está presa em tanta coisa, que joga todo o dinheiro de uma família em jogos, que joga toda a credibilidade, todo o amor que construiu, por coisas que esse mundo tem tentado colocar como nosso Senhor. Porque ser escravo é deixar-se dominar. E quanta gente tem deixado se dominar por aquilo que é mal. Quanta gente tem permitido que o diabo gere na sua vida uma relação de escravidão. Mateus 6, 24, vai dizer qual é essa relação do nosso chamado, meu irmão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou de amar outro. Mateus 6, 24 fala dessa relação. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá para amar a Deus e amar Mamon. Não dá para servir a Jesus e servir as coisas desse mundo. E eu não estou pedindo para você amanhã pedir a conta, colocar a tua empresa à venda amanhã. Pelo contrário, continue na condição que você está, mas creia que ali onde Deus te colocou, você é chamado por Cristo Jesus, para ser escravo apenas dEle, Ele controlar a sua vida, Ele cuidar de você, tudo é para Ele, Ele é o nosso Senhor, a nossa relação é com Ele, e somente para Ele. Talvez, na liberdade do seu chamado, você tenha deixado as coisas de Deus por último lugar na sua vida. As prioridades estão cada dia mudando na família, a ponto de um filho escrever uma carta dizendo que gostaria de ser um celular, porque o pai e a mãe olham mais para o celular do que para ele. Pessoas que estão escravas e não percebem, escravas do trabalho e não percebem. Apocalipse 5 vai dizer: porque foste morto com o teu sangue, e comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, para que o nosso Deus nos constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O texto que nós lemos de Coríntios fala que você é de Jesus, porque Ele pagou um alto preço pela sua vida. O escravo poderia ser comprado pelo valor negociado. Tem gente se vendendo por nada para ser escravo de tantas coisas. Tem gente se oferecendo para ser escravo hoje, e dando a sua vida, dando o seu tempo, dando aquilo que tem de melhor, e se esquecendo que a gente foi comprado, um preço precioso, que ninguém pode pagar. Nós sempre falamos que a salvação, meu irmão, é impossível de ser paga. Se você entender que o cheque foi assinado pelo sangue de Jesus, como você vai pagar isso? Ah não, eu já fiz muita coisa para Deus, eu já servi muito naquela igreja, eu já fiz coisas que me fizeram renunciar, sofrer. Mas será que você, de verdade, consegue pagar aquilo que Jesus fez por você naquela cruz? Consegue entender que o teu chamado não é apenas para um ministério, não é apenas por alguns minutos que você tem da sua semana, do seu dia. O homem se tornou um escravo de Satanás
quando lá no jardim do Éden, a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, que o homem, ele vendeu aquilo que ele tinha de mais precioso por uma maçã, por um fruto, por uma comida, por um prato de lentilha. Quantas pessoas têm permitido se vender por valores que não têm a ver com o sangue de um justo? E eu queria que você aplicasse na sua vida 3 coisas que têm a ver com o chamado que nós temos em Jesus. 1 Coríntios, a gente viu que aquele que era livre, não estava numa condição de escravo, também deveria se tornar escravo de Cristo. E 2 Coríntios 3,17 fala que o Senhor é Espírito. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Só pode ser livre quem é escravo de Cristo. Por isso, em primeiro lugar, para que você entenda o seu chamado para ser escravo de Cristo, te livra de você mesmo. O nosso chamado para sermos escravos de Cristo, nos livra de quem? De nós mesmos. Quantas pessoas querem dar conta da sua própria vida, achando que vive para si mesmo, vive para o seu bel prazer, e não entende que a sua vocação, ela tem que ter propósito, ela tem que ter responsabilidade. Não podemos viver o chamado achando que aquilo que você vive durante a semana é secular. Ah não, pastor, meu trabalho é secular, sagrado é só o dia que eu vou na igreja. Meu irmão, viva como um chamado de Cristo, crendo que tudo aquilo que você faz é sagrado. Essa separação entre santo e sagrado não existe na vida de um cristão. Tudo é sagrado. O seu trabalho, meu irmão, é sagrado. E você pode fazer não apenas para si mesmo, não para que as pessoas te elogiem, não para que você cresça e seja reconhecido. Faça tudo para Deus, livre de si mesmo, achando que você é suficiente, achando que você é capaz. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse está sempre perto de mim. Porque quando eu vivo a minha vida diante da minha própria vontade, dos meus próprios sonhos, para onde que eu estou indo, meu irmão? Para onde você está indo com a sua vida? É tudo do seu jeito, é tudo no seu tempo. E nós nos esquecemos que não dá para viver como alguém que é livre, se não nos submetermos ao senhorio de Cristo. Jesus é o teu Senhor. Domingo passado nós ouvimos que Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o teu Senhor. Ele é o Senhor da tua vida, da tua história. Ele é o Senhor do teu casamento. Tudo é de Deus e tudo é para Deus. Se você não viver nessa perspectiva, você não entendeu o seu chamado em Cristo Jesus. O teu chamado, mesmo que você seja um pedreiro, mesmo que você seja um médico, é o mesmo que o meu, que sou pastor. Porque se eu não me tornar escravo de Cristo, eu vou fazer o ministério do meu jeito, eu vou cumprir aquilo que eu quero, na hora que eu quero, e eu não vou estar aberto como 2 jovens que dizem: eu quero vender a minha vida para salvar outras, e a família se despedindo, dizendo: talvez nunca mais veremos esses meninos. Quem está disposto a viver a sua vocação, a sua profissão, crendo que eu não estou fazendo para mim, e que não é melhor e nem pior do que o meu irmão? Não é porque na condição social eu sou um escravo, eu sou livre,
Paulo não valoriza mais o livre do que o escravo. Ele fala: se você é escravo, você também pode ser servo de Cristo. Livre de si mesmo, meu irmão. Livre dos seus próprios caminhos, dos seus próprios enganos. Só assim você vai ser o melhor patrão, melhor empregado. Só assim você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor pastor para Deus, o melhor líder. Porque escravo que é escravo do outro, esse está perdido. Se eu faço para agradar o outro, nunca será o suficiente. Se eu faço o meu melhor para Deus, eu posso ser o melhor aonde eu estou, aonde eu trabalho, porque eu faço isso para cumprir o meu chamado. E o meu chamado está em Cristo. Em segundo lugar, o chamado para ser escravo de Cristo me protege do pecado e dos domínios externos. Meu irmão, quero confessar algo para vocês. O ministério pastoral me protege. Se eu não fosse pastor hoje, estaria fazendo coisas que o meu coração é inclinado. Eu estaria cedendo a tentações e a vontades que você não conhece. E que você não sabe a luta do meu coração. Agora, por entender o meu chamado em Cristo, por saber que eu fui comprado com alto preço, por saber que Ele é o meu Senhor, e Ele me separou para um chamado específico, isso me protege, me livra, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que eu não posso ouvir outra ordem senão a dEle. E se eu sou livre de mim mesmo, sendo escravo de Cristo, Ele vai me proteger quando as tentações chegarem, quando o pecado seduzir o meu coração, quando as coisas desse mundo tentarem me roubar, me aprisionar. E quanta gente está presa, não apenas em pecados, mas em circunstâncias externas, que estão ao meu lado, todo dia, tentando me cercar. É claro que isso se torna um vício, um pecado, mas está sempre ali, me envolvendo. Eu não consigo fugir, eu não consigo abrir mão. E você vai se vendo como um escravo constante disso que tem te dominado, meu irmão. Seja servo, seja escravo de Cristo. Esse é o seu chamado. Para que você seja dele, você precisa abrir mão de todos os outros senhores que estão tomando conta da tua vida, do teu coração, da tua mente. Tem gente que não consegue passar a semana sem lembrar que é escravo da pornografia. Se tornou escravo da embriaguez, se tornou escravo das coisas desse mundo que estão tomando conta e não percebe que é escravo. Romanos 6, versículo 6: pois sabemos que o vosso velho homem foi crucificado com ele, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos. Não mais sejamos escravos do pecado. Agora eu quero dizer para você, não tem como você deixar de ser escravo do pecado e ficar livre. Eu tenho que ser escravo de Cristo, porque Ele é o meu Senhor, Ele que vai conduzir os meus passos. João 8,34, a palavra do Senhor vai dizer, da escravidão à liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu chamado para ser escravo de Cristo me protege, porque se Ele é o meu Senhor, Ele vai me tirar de circunstâncias, vai retirar dos meus olhos aquela vontade que eu não consigo dominar. De quem você é escravo, meu irmão? Pergunte para Deus, diante daquilo que tem tentado roubar a sua vida, o seu casamento, o seu tempo, a sua história.
Por último lugar, quando eu entendo o meu chamado em Jesus, o chamado para ser escravo de Cristo, me garante as promessas do seu reino. Ser escravo de Cristo me traz aquilo que de verdade eu preciso, aquilo que talvez eu não possa comprar com dinheiro, aquilo que talvez esse mundo nunca vai me oferecer, mas que eu creio que é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus nos convida, em 2 Pedro 2,19, a vivermos essas garantias, essas promessas, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque quem é vencido, faz-se também servo. Sabe qual que é a questão que muitas vezes nos engana em relação à liberdade? É que a gente achando que é livre, nós vamos conseguir tudo aquilo que a gente quer. Não é assim o sonho de um jovem? Um jovem que está saindo de casa, ele fala: eu quero ser livre do meu pai e da minha mãe, porque eles não deixavam eu fazer o que eu queria, agora eu vou investir no que eu quero, eu vou sonhar como eu quero. E esse menino sai iludido com a liberdade, ele canta músicas que falam de liberdade, e depois de um tempo ele volta, bate na porta da mãe e do pai. Se fosse uma parábola muito conhecida, ele volta para a casa do pai, porque sabe que na casa do pai tem comida, tem cuidado, tem aquilo que ele sozinho não consegue promover para a sua própria vida. Por isso, 2 Pedro está dizendo que aquele que é vencido, ele se torna escravo. E eu quero dizer para você, se você está sendo vencido pelas promessas que esse mundo tem para você, meu irmão, se você quer ser feliz aqui, se você quer ter dinheiro aqui, se você quer ser reconhecido aqui, já perdeu, já é escravo daqui. Essa promessa que você quer, já é escravo de tudo isso. Já está sobre você todo esse peso. Por isso que o texto fala, aquele que é vencido é escravo, perdeu a batalha, não vai conseguir. Agora eu queria que você lembrasse nessa manhã que há uma promessa para mim e para você, que o próprio Deus, através de Jesus, nos deu. A promessa é que Ele nos resgatou por esse preço. Ele nos tirou, como fala em Colossenses 1,13, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu reino, para sermos filhos, para sermos filhos. Ele deu o seu Filho amado, para que você fosse livre, para que você fosse liberto. Se verdadeiramente você quer ser livre, seja livre sendo escravo de Cristo, colocando sobre você o senhorio de Cristo. Talvez se eu perguntasse aqui, quem quer ser salvo? Todos nós levantaríamos a mão, daríamos glória, aleluia, quero o céu, não quero o inferno. Mas quem quer ser servo? Quem quer ter Jesus como Senhor? Quem quer ser escravo de Cristo? Meu irmão, isso é uma bênção para mim e para você. Quantas coisas vão ser retiradas da minha vida, quantos pecados eu serei protegido, liberto, quantas amarras do inferno serão deixadas na minha vida, na minha história. Por isso, creia nessa manhã que você é filho, e a garantia que Ele nos deixou
A garantia que existe em Lucas 4:6. Mas Jesus veio pagar a nossa dívida do pecado. Ao fazê-lo, garantiu a nossa libertação. Meu irmão, a promessa que Deus tem para você é do reino dele, é libertação, é ser livre das coisas desse mundo, é deixar que o seu coração seja apartado dos anseios, que amanhã você vai ser seduzido a correr atrás, a lutar, a gastar a sua vida, a ficar menos com a sua família, com os seus filhos, a dedicar menos a sua vida para Deus, para que você diga, eu sou livre. Mas eu quero dizer para você que tem pensado assim, você é escravo. Mas se você é escravo, seja escravo de quem vale a pena. Seja escravo de Jesus, e Ele vai trazer a libertação que você precisa. Ele vai trazer a libertação que o seu filho precisa. Talvez você está tentando descobrir uma receita, uma oração certa. Meu irmão, se submeta a Cristo. Ele é suficiente para mim e para você. Aqui está o nosso chamado em Cristo. Se venda como escravo, se Jesus pedisse para você, como os irmãos moráveis fizeram. É para Ele que mandou, Ele que me conduziu, Ele que pediu para eu ajudar aquela pessoa, Ele que falou que eu tenho que tomar essa decisão na minha vida, Ele é o meu Senhor. E se você crê nessa verdade nessa manhã, se você está disposto a abrir mão dos seus próprios sonhos, da sua própria vontade, dizer, eu sou chamado para ser escravo de Cristo, e não de mim mesmo, não da minha vontade. Eu sou chamado para ser protegido do pecado. Eu sou chamado para ser protegido das coisas que estão à minha volta. E eu sou chamado para ser filho, porque as minhas promessas são do reino de Deus, são eternas. Eu quero orar com você nessa manhã. Se coloque em pé, se você quer ser escravo de Cristo. Não é um chamado hoje para que Deus abençoe uma área específica. Nós já oramos aqui. Aqueles que vieram aqui, eu creio que foram abençoados, que colocaram sinceramente a sua luta, o seu problema. Mas eu quero dizer, meu irmão, tem muita coisa na sua vida que vai ser transformada se você entender o seu chamado. Por isso, feche seus olhos agora. Diga, Senhor, eu me submeto a Ti. Eu me submeto à Tua vontade. Eu coloco o meu coração, eu reduzo a minha vontade ao senhorinho de Cristo. Creia que Deus hoje pode trazer libertação a áreas da sua vida que têm te prendido, áreas externas que têm governado o seu coração. Coloca no altar do Senhor agora. Coloca no altar, coloca diante de Deus. Creia que Ele é suficiente. Creia, creia. Talvez você está sofrendo aí, porque é tão difícil deixar essa escravidão. Fala, eu só daria certo se eu fosse pastor, porque daí eu deixaria essa vida louca que eu vivo. Meu irmão, hoje não é um convite missionário não, para chamado pastoral, é um convite para você entender o seu chamado lá na tua empresa, aonde você está, como pai, como filho, como estudante. Creia nisso, que Deus vai fazer você ali saber que você tem um propósito real, verdadeiro. Deus, eu oro nessa manhã para que o nosso coração seja livre hoje, liberto de tantas coisas que estão nos prendendo, que estão nos escravizando. Tem gente que acha que é livre, mas hoje a Tua palavra nos traz clareza, luz, e mostra o quanto somos presos no pecado, na vontade humana. Pai, tem gente sofrendo aqui, porque não consegue abrir mão desse pecado, não consegue deixar algo que externamente tem embaraçado.
depois a dizer: eu sou de Cristo. Tudo é para Cristo. Eu me reduzo a Cristo. Eu me submeto a Cristo. Nós queremos nessa manhã dizer que somos escravos de Cristo, porque sozinhos não conseguimos. Não sabemos desfrutar da nossa liberdade, não, Deus. Não sabemos, porque a nossa liberdade está em fazer a Tua vontade. Pai, abençoa esse coração que não tem compreendido ainda o valor do seu trabalho, da sua casa, que ali entendemos a nossa responsabilidade no Teu reino, e que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade. Que o Senhor nos use na vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado todo dia. Pai, tira do nosso coração a escravidão religiosa, quando achamos que somos cristãos, quando estamos aqui na igreja, no domingo, vivemos uma vida lá fora e aqui dentro é outro momento. Pai, tudo é para Ti, tudo é para o Senhor. Pai, nós pedimos hoje liberdade ao nosso coração, que está pesado, tanta coisa que a gente precisa ser desintoxicado. Pai, tira aquilo que tem roubado a alegria, a paz desse coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos? Por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Receba a bênção do Senhor. Pai, nós declaramos a Tua bênção, que a graça, a paz, o Espírito Santo de Deus inunde cada coração. Nos abençoe, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, governe e controle todo o nosso ser, que a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja e até os confins da terra seja conhecida a glória do Senhor, em nome de Jesus.